Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Mais uma vez com nosso amigo Valdomiro aqui, né, para mais um bate-papo. Fala de um tema realmente, né, muito importante e que precisa a gente estar sempre, né, conscientizando as pessoas aí, né, sobre a questão dessa temática. Vamos ouvir já aqui, né, o bom dia. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, JC. Agradecer aqui o espaço que você sempre nos dá para levar à população conhecimento. Hoje eu vim falar aqui sobre o 18 de maio, sobre o Dia Internacional da Luta Antimanicomial, que é um dia muito importante. A sociedade ainda não consegue perceber que a saúde mental é tão quanto importante as outras áreas do corpo humano. Então, a gente olha geralmente para alguém que está com a área machucada no braço, na perna e dá aquele acolhimento, alguém que passou por um processo de infarto, AVC, ou que tem diabetes e hipertensão, tudo a gente observa com naturalidade. Quando o problema de saúde está ligado aos transtornos mentais ou ao sofrimento mental, a gente não tem a mesma receptividade. Então, se eu tenho alguém na minha família que está passando por um processo de depressão, dificilmente eu dou o acolhimento que a pessoa precisa. Eu sempre fico levando, é assim mesmo, vai passar, ou eu acho que a pessoa está fazendo aquilo ali para chamar atenção. Então, o Dia Internacional da Luta Antimanicomial vem chamar atenção para a necessidade do fortalecimento do SUS, o fortalecimento do CAPS enquanto representatividade do SUS da saúde mental e da importância da gente continuar lutando e combatendo a questão dos manicômios, que ainda é muito presente na nossa sociedade. Eu trabalho no CAPS e eu vejo sempre quando alguém aqui em São Felipe tem alguma crise ou um chamado surto, eu vejo a sociedade clamando e pressionando como se a melhor forma de resolver aquilo ali fosse encontrar um lugar para internar. Às vezes isso parte da família e às vezes isso parte da sociedade, como eu preciso eliminar aquilo que me causa estranheza, quando a gente sabe que existe um tempo de tratamento, a medicação ela leva um tempo para fazer efeito, a pessoa precisa ser acompanhada pelo psicólogo, pelo psiquiatra e pelos outros profissionais que fazem parte do CAPS. Então ainda a sociedade não está preparada para poder lidar com as pessoas que têm transtornos mentais ou estão em sofrimento mental. O principal objetivo da luta antimanicomial é garantir os direitos daquelas pessoas que estão em sofrimento mental ou que está passando por algum tipo de ou que tem algum transtorno mental. Então, é garantir os direitos como cidadão, como todo cidadão tem, ele também tem, e garantir um tratamento digno, um tratamento que respeite a pessoa, que olhe para ele não como um ser menos evoluído, mas um ser de direitos, e que devolva essa pessoa a capacidade de viver tanto na inclusão da sua família, porque a gente acha que a melhor forma de tratamento é incluir aquela pessoa na sua família, na sua religião, na sociedade que ela faz parte, na sua comunidade, e garantir essa pessoa o tratamento e a inclusão. E fazendo esse tratamento com a pessoa inserida na sua própria cidade, tendo acesso às coisas que ele sempre participou desde a sua infância. Quando o Valdomiro me solicitou a questão do espaço e falou sobre a temática que a gente estaria falando aqui, né, e a gente fez algumas análises em relação a isso, né? E como trabalhar, né, esse tema diante, né, de uma cultura como você citou, né, como essa nossa ainda. Quer dizer, há tempo atrás a gente tínhamos ainda essa questão, né, do ambiente familiar, ainda reconhecer e buscar realmente acolher. Mas hoje, cada dia que passa, a gente está vendo aí essa questão do descartável, as pessoas se tornam realmente, de fato descartáveis. Como lidar diante dessa situação, dessa cultura que a gente vive hoje, Valdomiro? Certo. Ótima pergunta. Eu sempre falo para as pessoas, quando estou participando de algum espaço, que esse conceito de normalidade é de um conceito da estatística. Então, a norma é algo que se repete bastante. E aí a gente adota esse conceito para a saúde mental como normal seriam aquelas pessoas que têm um padrão comportamental parecido. Então, tudo que foge daquilo é anormal. Mas dentro da psiquiatria e da psicologia, ninguém é normal e ninguém é louco, vamos dizer assim. Todo mundo tem suas limitações. Se você for ver a classificação internacional das doenças, que é o CID, aquele númerozinho que o médico coloca quando faz uma consulta contigo, todo mundo tem seu CID. Todo mundo tem uma classificação. Então, a norma é aquilo que se repete. Então, a maioria das pessoas na sociedade funciona de forma parecida. Então, a gente considera as pessoas normais. Enquanto outras pessoas que fogem daquele padrão social
que a gente espera, padrões de comportamento, a gente costuma destacar como se a pessoa fosse louca ou tivesse algum problema mental. E aí que vai entrar o contexto e o surgimento dos manicômios, que foram locais que marcaram e que deram a mola propulsora para que a população e a comunidade da saúde se revoltasse com o tipo de tratamento que as pessoas em sofrimento mental tinham. Então, todo mundo que fugia daquele padrão da norma era considerado louco e resolveram fazer o quê? Tudo que me incomoda eu preciso afastar. Então, criaram essas casas, esses centros, esses presídios, com o objetivo de isolar as pessoas com saúde mental. A sociedade tem uma grande limitação. A gente costuma querer saber o sabor das coisas que a gente nunca experimentou. Então, a gente pede a volta da ditadura, sem ter vivido a ditadura, pede o retorno dos manicômios, sem saber como funciona, porque a gente escuta alguma ideia alienada ou alguma ideia romantizada daquilo, a gente acha que é legal, que funciona. Então, como funcionava o manicômio? Naquele momento, não só as pessoas com algum tipo de transtorno mental, mas todos aqueles que incomodavam a sociedade de alguma maneira, era jogado nesses espaços. Então, o manicômio era um lugar fechado, sem condição de higiene, de tratamento nenhum, onde a pessoa, na verdade, não era tratada, a pessoa adoecia mais ainda. E muitas das pessoas, cerca de 70% aproximadamente, ia parar nesse lugar sem nenhum tipo de diagnóstico. Então a pessoa não tinha um diagnóstico para ir para lá. Tipo, essa pessoa não ia para lá porque era esquizofrênico. Simplesmente quem ia para lá eram negros, pessoas em condição de rua, pessoas homoafetivas, prostitutas, opositores políticos. Então, se eu criticasse o governador, o presidente, e batesse de frente, eu acabava num espaço como esse, nunca mais provavelmente eu iria sair. E pessoas que de alguma maneira fugiam às expectativas da família. Então, se eu tinha aquele adolescente ou aquela menina que era bem traquino, que dava trabalho à família, a família queria que ele fosse advogado, ele queria ser pintor, eu colocava nesses espaços. Eu era forçado a ir parar. Eu precisava ser escondido. Então, os manicômios, durante muitas décadas, funcionou como forma de genocídio. A gente tem como exemplo o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, onde tem a expectativa que tenha morrido lá cerca de entre 60 e 70 mil pessoas nos anos que ele funcionou. Então, era um depósito de gente. Se alguém já teve a oportunidade de visitar um manicômio ou assistir algum filme como Bicho de Sete Cabeças, O Estranho no Ninho, você vai perceber como era a situação. É muito pior do que a gente pensava. Hoje a gente chega num lugar, um hospital, no CAPS, em qualquer cidade, e se tiver uma coisa lá, uma tinta soltando na parede, a gente já questiona e fala que ali não tem condições legais de atendimento, a gente denuncia. O manicômio a gente não tem ideia. E quando a gente pede que isso volte, é preocupante. Porque não vai acontecer, lá não vai ter nem... Dificilmente alguém vai entrar num espaço desse e vai sair com a sua saúde mental preservada. Então a sociedade precisa abrir os olhos, esse período da luta antimanicomial para chamar a atenção disso. Às vezes a família em sofrimento por ver seu ente querido doente de alguma maneira, em sofrimento, fica desejando isso na expectativa de que se a pessoa fosse internada, ela recuperaria a saúde mental. Mas já a maioria dos transtornos mentais são doenças crônicas, então a gente faz um manejo para diminuir o sofrimento do sujeito. Mas alguns transtornos não têm cura. O sujeito, na terapia e com acompanhamento da psiquiatra, ele aprende a lidar com o seu sofrimento e viver de maneira funcional dentro da sociedade, mas com suas limitações. É mais ou menos isso que eu estava querendo questionar aqui, sobre a questão de como se procedia o tratamento, né, na nossa atualidade aí. A gente vê com a questão de algumas famílias, né, e aí ele questiona ainda, como se fosse a questão dessa volta, né, dos tipos de tratamento que era feito há tempos atrás, e hoje, né, como é que é feito esse tratamento e o suporte que é dado para essas pessoas. A gente sabe que não é fácil, né, para quem, como você falou, para quem está lidando com aquilo ali no seu dia a dia, dentro de casa, realmente tem hora que e principalmente do emocional que a gente está vivendo hoje, né? É tanta mudança aí repentinamente, e você pega um período agora de pandemia e outras realidades que a gente temos enfrentado, para quem está passando por essa situação, realmente precisa de um suporte nesse lado, principalmente aí, né, de um acompanhamento mais de perto. Como é que tem sido aí feito esse trabalho, Valdomiro? É,
Antigamente a gente tinha os manicômios, então uma pessoa em São Felipe que ele tivesse algum tipo de transtorno mental, ele era levado para Feira ou Salvador, sem contato praticamente nenhum com seu familiar. Então é difícil acreditar que uma pessoa que é deslocada da sua comunidade, do seu município, das pessoas que ela acostumou a amar e ser amada, ele vai melhorar isolado. Eu acho que quem já ficou internado aqui por algum período sabe as consequências do internamento, como é ruim nesse período de Covid mesmo. Você fica afastado de todo mundo, se sentindo abandonado. Então, muitas pessoas que ficam internadas durante um longo período acabam adoecendo. Transtorno de ansiedade, depressão. Imagine uma pessoa numa situação como essa, que era uma situação totalmente insalubre, eletrochoque, sessão de espancamento, não era um tratamento medicamentoso adequado. Vendo isso, a reforma psiquiátrica vai propor um novo modelo de tratamento, e, com as leis que vão surgir depois disso no SUS e em outros lugares do mundo, trazendo o sujeito de volta e inserindo ele na sua família novamente, na sua comunidade. Então, a proposta hoje é que a pessoa seja tratada no seu município. E para isso tem a política do CAPS. Aqui no nosso município, a gente é um município de pequeno porte, então a gente tem o CAPS da equipe mínima, atualmente funciona com a psiquiatra, que atende 3 vezes no mês, tem a coordenadora, que é a Larissa, psicóloga, assistente social Anderson, enfermeira Josi, eu sou psicólogo, tem um técnico de farmácia, tem toda a equipe de suporte com recepção, cozinheira, a pessoa que ajuda na limpeza. Então, são vários profissionais que estão capacitados para oferecer a assistência àquela pessoa em sofrimento. Então, a gente tem as pessoas que são ambulatoriais, que são pessoas que estão passando por um processo de sofrimento ou transtorno leve. Então, aquela pessoa que busca o CAPS ou para dispensa de medicamentos que o SUS oferece, ou para o tratamento abrandado, vamos dizer assim. Então, aquela pessoa que vai lá só para consulta com o psiquiatra, tomar uma medicação com a enfermeira ou ser atendida pelo psicólogo. E tem as pessoas que são intensivas, que são a pessoa que tem um transtorno mais significativo, que aí essa pessoa, sim, frequenta o CAPS diariamente de segunda a sexta. Então, além do acesso, do cuidado dessa equipe, desenvolve uma série de oficinas terapêuticas, tem espaço para poder fazer higiene pessoal, alimentação de qualidade, as meninas lá cozinham muito bem. Essa pessoa recebe um suporte de maneira geral. É um atendimento integral. Esqueci de falar, tem nutricionista, educador físico. Então, essa pessoa, esse sujeito lá dentro do CAPS, ele é um ser de direitos. Nenhum sujeito que vai para um tratamento lá, ele chega lá e ele é tratado como um doente mental. Ele é tratado como uma pessoa, um sujeito que tem direitos e merece o respeito e o tratamento de qualidade adequado. É isso que é sempre exigido da gente. Para uma pessoa que tem algum momento de crise, como a gente escuta falar de um ou outro que entra num surto e causa um certo pânico na sociedade quando não deveria causar, porque a gente tem a expectativa que a pessoa com transtorno mental, ele é agressivo, ele é perigoso, só que a gente não tem relatos aqui na sociedade que alguém tinha um transtorno mental e tentou contra a vida de alguém. Então, uma pessoa, quando está num sofrimento intenso, existe os leitos hospitalares nos hospitais gerais que acolhem essa pessoa durante um período ou um período de estabilização. Então, é um período pré-determinado que essa pessoa fica, em média, sei lá, 15 dias, onde ela vai receber um suporte maior que, de repente, o CAPS não tem, que o CAPS não é um tratamento de urgência, é só um acompanhamento do sofrimento do sujeito. Então, hoje aqui no município a gente tem o CAPS, que faz esse acompanhamento. O hospital dá um suporte para a gente quando é uma crise de ansiedade ou alguma outra situação de crise que a pessoa passe. E a depender da gravidade do caso, a gente conta com a rede de apoio com hospitais em Feira, em Salvador, que tem aqueles leitos temporários. Que a pessoa vai lá, fica durante o período até estabilizar e retorna para o município novamente e para a família. O Valdomiro falava aqui, né, a respeito do isolamento, e aí eu estava aqui imaginando, né, imagine a situação, né, você que está aqui, né, no seu ambiente familiar, a gente sabe, né, da preocupação que é, o transtorno que é, toda aquela questão, né, tudo que pode estar ali ocorrendo no ambiente familiar, mas se você pega, né, um paciente desse, uma pessoa nesse estado aí joga num ambiente desse, como você falou aí, né, vai estar junto com outros no estado dele, ou pior do que ele, e dentro desse tratamento é algo realmente que não tem volta, na verdade, a tendência cada vez é piorar aquela situação que aquela pessoa estava vivendo ali, né.
Sim. Como eu disse no início, a sociedade tem a necessidade de afastar tudo aquilo que incomoda. Então, tudo aquilo que incomoda a gente, isso vem há muitos anos, há muitos séculos, na verdade. Desde a Roma antiga, a gente já descartava as pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial ou deficiência, como era chamado. Então, a saúde mental sofre com isso até hoje. A saúde mental ainda sofre muito preconceito. Eu atendo pessoas no CAPS, a gente tenta desmistificar isso, tenta tornar o CAPS cada vez mais social, cada vez mais permitir que a comunidade geral tenha acesso. E é importante que tenha para poder conhecer. Mas quando a pessoa acaba indo para lá, ela sempre passa essa sensação de pânico de se tornar, de repente, exemplo, a pessoa chega lá por uma ansiedade ou porque não está conseguindo dormir. Ela olha para alguém que tem um transtorno mais grave, na cabeça dela, se ela frequentar um espaço como aquele, ela vai se tornar parecida ou algo do tipo. Então é um julgamento preconceituoso muito grande e por falta de conhecimento. Então hoje o espaço do CAPS, e eu já passei por isso também, antes de ser psicólogo, eu lembro que quando eu precisava ir para o CAPS, era como se tivesse uma energia no espaço que te deixasse mal. Hoje eu trabalho lá, não percebo mais isso, mas eu tenho certeza que uma pessoa que não tem muita vivência lá deve pensar assim. Então, que a gente possa começar a desmistificar essa ideia. Amanhã a gente vai estar fazendo um evento na praça, com toda a comunidade, abordando os estudantes, falando um pouco sobre essa evolução da luta antimanicomial. Então, que as pessoas, quem puder, tiver um tempinho aqui, possa dar um pulinho lá. Vai ser no período da manhã, onde a gente vai estar avaliando e questionando isso. Que a gente possa se aproximar da questão da saúde mental e que a gente possa entender que a nossa mente, a nossa psique, o nosso cérebro, ele faz parte do corpo humano. Que o corpo humano é uma integralidade. Eu não posso separar o corpo da mente. Corpo e mente é uma só. Então, que a gente possa dar a devida importância à nossa saúde mental. Tem muita gente que está em sofrimento nesse momento e ainda não tem a coragem de buscar atendimento. Então, acha que vai passar, está numa crise de ansiedade, num processo de depressão, acha que é uma coisa temporária, ou então ainda insiste naquele pensamento tradicional que é algo puramente espiritual, ou que se eu for orar e ir para a igreja simplesmente vai resolver, quando na verdade a fé e a ciência não precisa ter essa separação, né? Você pode fazer o acompanhamento na sua religião que você é acostumado a frequentar, ou no seu templo, na sua igreja, no seu espaço, e também fazer um acompanhamento profissional. Não existe esse isolamento entre a psiquiatria e a psicologia e a fé da pessoa. Então, às vezes, a gente, por medo de ficar viciado em medicamento, medo de surtar, medo de piorar, medo de ficar dependente, a gente acaba resistindo e não tratando. E isso faz com que a gente passe uma vida de sofrimento. Às vezes é algo tão simples de ser tratado que com orientação profissional adequada, eu retorno meu modo de vida dentro de um padrão que é esperado, dentro de uma funcionalidade para trabalhar, estudar, namorar, passear, se divertir com minha família. E por medo ou por preconceito ainda com a parte da saúde mental, eu ainda tenho uma resistência. Eu conversava aqui com o Valdomiro antes do nosso bate-papo aqui, né? Sobre a questão da necessidade, né, desse ponto de equilíbrio, né? E isso realmente é fundamental. E a gente vê dentro da sociedade que está aí, né? Uma busca ativa realmente, vamos dizer, alucinante, né? Por determinadas situações. Hoje, principalmente o poder aquisitivo, né? A questão do Estado, as pessoas realmente se preocupam sobre isso e aí se joga tanto ali. E aí, quando vem uma frustração, você realmente cai numa situação dessa aí. E se não tiver uma consciência de buscar essa autoajuda, realmente pode ser o fundo do poço, né, Valdomiro? Sim. Eu lembro que na época da minha avó, hoje em dia o pessoal não usa mais roupa desgastada. Mas na época da minha avó, ela sempre me ensinava que furou a blusa ou a meia, tinha que costurar logo. Porque senão o rasgo ia aumentando de tal forma que você não aproveitava mais. Então, esse ditado popular eu levo para a vida e para a saúde mental. Eu acho que diante dos primeiros sinais que eu não estou legal, eu preciso buscar ajuda. Então, esses sinais vão aparecer através de crise de ansiedade, meu coração começa a disparar do nada. Às vezes eu penso até que eu estou com um problema cardíaco e eu vou no cardiologista e percebo que não é isso que está acontecendo. Então eu começo a ter taquicardia, sudorese na mão, mão suando, tremores, uma pressão no peito como se fosse uma falta de ar, uma tristeza persistente, uma angústia, aquela sensação que parece que algo ruim vai acontecer, alguma notícia ruim vai chegar. Choro fácil, eu começo a chorar por qualquer motivo ou sem motivo aparente. Automutilação, algo que é muito comum nos adolescentes.
pensamentos suicidas ou pensamentos que não vale mais a pena viver ou que seria melhor Deus me levar desse mundo, perda de apetite, sono diminuído. Antigamente eu dormia a noite toda, agora eu tenho dificuldade de pegar no sono, eu acordo várias vezes na noite. Tudo isso são pequenos sinais que a minha homeostase, a homeostase do meu corpo não está funcionando de maneira adequada. E chegou o momento que eu preciso buscar ajuda. É algo que, se eu buscar ajuda logo no início, é muito simples de resolver. Às vezes com atendimento, só em a pessoa chegar ali, poder falar à vontade, ter orientação profissional, desabafar, resolve. E eu fico com essa resistência por medo, preconceito, falta de informação. E aí aquele rasgo da roupa da época da minha avó, ele vai aumentando de uma tal maneira que eu não aproveito mais essa roupa. Então na saúde mental é assim também. Quanto mais eu trabalhar na prevenção, melhor é. Não precisa nem eu ter sintomas, na verdade, para buscar uma ajuda profissional, para buscar um psicólogo, para buscar a saúde mental no município. Tem alguma coisa que está fugindo do padrão que eu considero ideal, está me causando algum tipo de sofrimento. Sofrimento no relacionamento, sofrimento com os filhos, que são adolescentes. Eu devo buscar ajuda logo e impedir que se transforme em algo maior. Agradecer a participação de Valdomiro no dia de hoje conosco, deixar o microfone sempre à disposição, em outros momentos também vamos estar abordando aí, né? Não que só questão dessa temática, mas outras áreas também ligadas aí, né? A nossa saúde mental, a importância que a gente está sempre alertando e as pessoas buscar, né? Esses tópicos aí e começar realmente, né? Reconhecer através dessas informações que está passando aí, né? Se você se enquadra ou não e se enquadrando, já buscar o mais rápido possível aí, né? Esse suporte, esse atendimento que vai estar realmente, como ele falou, o Valdomiro falou aqui, né? Dependendo da situação, uma conversa pode estar resolvendo essa situação, não precisa buscar medicamento ou outro tipo de tratamento, mas precisa realmente dessa ajuda, dessa escuta também. Valdomiro, obrigado pela participação, o microfone sempre à disposição, viu? Obrigado, JC. Todas as vezes que eu venho aqui, eu destaco o trabalho importante que você realiza no nosso município, levando a informação e o conhecimento para a população e abrindo espaço para que os profissionais também falem do que esteja acontecendo. Para destacar, a luta manicomial é algo muito importante. Então, todo mundo que em algum momento precisou do SUS e do CAPS viu a importância de você ter um tratamento gratuito e de qualidade. Uma consulta com um psiquiatra é cara para a nossa realidade. Um acompanhamento com psicólogo também acaba sendo caro para a realidade das pessoas. O nosso dinheiro não está dando para nada. E você encontra gratuito em São Felipe, graças ao SUS, e de maneira muito qualificada. Então, destacar que o prefeito ele tem essa preocupação. Então, lá no CAPS não está faltando um profissional. Sempre que há uma necessidade, mesmo tendo as limitações que todo SUS tem, a gente acaba ajudando a pessoa em sofrimento. Então, que a gente possa continuar lutando por um SUS forte. Desde 2015 para cá, existe uma defasagem de investimento no SUS e principalmente na área da saúde mental. E no último governo, essa preocupação aumentou mais ainda, porque a gente está tendo um investimento maciço nos manicômios, estão retornando disfarçado de clínicas, e também nas comunidades terapêuticas. Isso é preocupante, porque o investimento que a gente tinha no CAPS e em outros setores voltados para a saúde mental estão sendo destinados para essas áreas, e é um retrocesso. Então, que a gente possa lutar por um SUS forte, um SUS que continue crescendo, se desenvolvendo. Tem limitações? Tem, mas é o melhor que a gente tem para a nossa sociedade, para a nossa economia. O SUS é admirado no mundo todo, às vezes o brasileiro ele não valoriza o que ele tem. Então, outros países vêm para aqui estudar e acompanhar. O CAPS, da mesma maneira. Então, que a luta manicomial, que o 18 de maio sirva de momento da gente refletir a importância que o CAPS tem no nosso município de São Felipe e a importância que o SUS tem. Então, que a gente possa ter um CAPS e um SUS cada vez mais forte. O CAPS funciona aqui no município de segunda a sexta, com acompanhamento multiprofissional. Então, se você precisar de alguma maneira, de algum tipo de informação, tem as redes sociais também que vocês podem encontrar. Pode pegar o contato aqui com o JC na rádio. Pode entrar em contato via rede social, via telefone ou procurar o CAPS pessoalmente, que vai ser um prazer para toda a equipe lhe ajudar ou ajudar algum familiar seu que esteja em sofrimento ou em transtorno mental.
participação de Valdomiro aqui no dia de hoje conosco, né? E é você que nos acompanha através da rádio, nosso abraço especial para vocês e também, né, os internautas aí em todo o Brasil que nos acompanham através do YouTube, né, o site JC Repórter também, quem está para as mídias sociais vai dando seu like, vai curtindo também, ajudando aí a ampliar, né, as nossas divulgações também através das mídias sociais, assim como o site JC Repórter. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, né, aproveita e se inscreve, né? 90% das pessoas que têm acessado o canal não estão inscritos ainda. Então, às vezes a gente publica alguma coisa, você aí acaba aí, só vai visualizar depois e tal. Então você lá se inscreva, clique lá no sininho, né? Assim que chegar qualquer novidade, você já está sabendo também em primeira mão. Obrigado a todos aí, viu?